Mateus capítulo 9, versículo 35. Pode ficar assentado também. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Repita comigo: pregando o evangelho do reino. Mais forte. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino, repita comigo: o evangelho do reino. Mais uma vez, mais forte. E este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É verdade que, ultimamente, pelas pregações que nós temos ouvido, e por aquilo que nós temos conversado, eu digo até entre pastores, entre os amigos, a vinda de Jesus, nosso Rei, parece que perdeu o sentido. Parece que as pessoas já não mais pregam sobre a vinda de Jesus. Me parece que esse assunto ficou assim como uma mensagem distante. Prega-se sobre todas as coisas, mas não se prega sobre a vinda de Jesus. Não sei se vocês têm observado isso, provavelmente aqui não, nesta congregação, mas de um modo geral, não se prega mais sobre a vinda de Jesus, sobre a nossa reunião com Ele nos ares, sobre a eternidade que vamos viver com Ele para sempre. Irmãos, há uma preocupação hoje, principalmente para aqueles que estão realmente interessados em alcançar as gentes do mundo, de todas as nações. Quando se ouve isso, baseado nesse texto, nós realmente devemos ficar também preocupados. Porque diz a Bíblia: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Hoje na terra habitamos 7 bilhões de pessoas. São 7 bilhões de pessoas. Nós nem imaginamos o que seja isso, 7 bilhões de pessoas. A gente consegue visualizar talvez um estádio cheio, uma cidade, como a cidade de Boston, imaginando assim, cada casa tem 5, 6 pessoas, imaginamos os prédios altos, de 20 andares, vários apartamentos em cada andar, muitas pessoas nesses apartamentos, mas nós não conseguimos entender o que significa 7 bilhões de pessoas. Nós não conseguimos, eu diria, apanhar o significado ou a dimensão disso. Infelizmente, irmãos, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, quase a metade dos que habitam hoje no planeta Terra, não ouviram ainda falar de Jesus. Eu sei que eu posso escandalizar alguns, mas com base nesse texto, eu posso afirmar: Jesus Cristo não vai voltar hoje. Na verdade, a Bíblia nem fala que Jesus vai voltar. Não existe essa expressão, a segunda vinda, a segunda volta de Cristo, não. O que a Bíblia fala, ela fala da vinda de Cristo. Que Ele vem, todos nós cremos. Que nós seremos arrebatados com Ele nas nuvens, e para sempre estaremos com o Senhor, nós cremos. Aleluia! Mas o texto diz que o evangelho do reino, se não for pregado em todo o mundo, o fim não virá. Se existem 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no planeta Terra que não ouviram o evangelho de Jesus, muitas e muitas nações, já pensou? Nós também não conseguimos entender isso. Porque mesmo que, por exemplo, o Natal seja uma festa hoje praticamente pagã, pelo menos é ainda um testemunho na nossa sociedade da vinda de Jesus, do nascimento dele.
Aqui, qualquer pessoa que você perguntar nos Estados Unidos a respeito de Jesus, ele vai falar: Jesus é o Salvador. Ele talvez não vai poder expressar e explicar para mim e para você o que significa o Evangelho, para que Jesus veio, quais são as consequências de nós rejeitarmos a salvação que Jesus oferece, mas eles vão citar. Mas imagina um país onde não existe nenhuma referência do nome de Jesus. Ninguém sabe quem é, ninguém nunca ouviu falar. Irmãos, são milhões e milhões de pessoas, mais de 1 bilhão, mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Sabe o que entristece, pastor Célio? É que nós ouvimos estas coisas e isso não causa nenhuma apreensão no meio do povo de Deus. Não causa nenhuma reação. Pouquíssimas as pessoas conseguem reagir a este fato de uma forma positiva para com Deus. Em outras palavras, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo que tenho 15 anos de idade? O que isso tem a ver comigo que tenho 12 anos de idade? O que isso tem a ver comigo? De que as pessoas não ouviram de Jesus, que as pessoas ainda não ouviram o Evangelho do Reino. O que isso tem a ver comigo? O que isso me afeta? Amanhã, todos nós vamos acordar, se Deus quiser, de manhã, e cada um vai para o seu trabalho. Ainda não é época de escola aqui nos Estados Unidos, mas se fosse época de escola, cada um iria para a sua escola. Alguns da maioria desses jovens aí, eu garanto quase, os pais podem confirmar ou não, vão ficar acordados hoje até 3, 4 horas da manhã, brincando no computador, ou text messaging, que o pastor proibiu aqui na reunião. Ah, que pena, ele proibiu, não tem jeito agora de eu pedir para vocês ligarem mais o smartphone, porque eu gosto quando eu vejo os meninos com o smartphone ligado na hora do culto, pastor. Sabe para quê? Para transmitir a mensagem para os seus colegas. Se fizer isso, pastor, se fizer isso. A coisa que eu mais gosto é ouvir alguém pregando e eu transmitir a mensagem ao vivo, no Twitter, no Facebook, de tal maneira que, se existem 200 pessoas aqui, muitas e muitas outras irão receber os versículos, a mensagem. Já pensou que maneira maravilhosa de evangelizar? Em vez de ficar conversando fiado. Não é? Se bem que conversar fiado é muito bom. Quem gosta de conversar fiado, levanta a mão. Todo mundo gosta de conversar, jogar papo fora. Não é pecado também, não. Não é? Quem gosta de jogar papo fora? Levanta a mão. Tem menino aqui, americano, que vive aqui há 20 anos, nem sabe o que é papo. Você sabe o que é papo? Você sabe? Jogar papo fora. Sabe o que é isso? Tá vendo? Não sabe. É jogar conversa fora. Ficar falando, né? Sem fazer fofoca. Amados, é muito triste, tirando a brincadeira de lado, de que nós não tenhamos nenhuma consciência da necessidade de alcançar as pessoas que não conhecem Jesus em outras nações. Se eu for dar estatísticas aqui do que acontece nos Estados Unidos em relação ao Evangelho, nós vamos sair daqui deprimidos, nós vamos sair daqui tristes. Mas eu quero chamar a atenção primeiro para uma coisa, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós vivemos uma vida extremamente confortável aqui nos Estados Unidos. Nós temos comida boa, temos casa boa, temos carro bom para andar, não é? Quantos aqui moraram no Brasil mais de 15 anos? Moraram lá 15 anos atrás, lembra? 20 anos atrás, não é verdade? Já pensou, pastor? Eu já comprei tênis, sneakers, 6 vezes a prestação. Quem lembra disso? Lá em Belo Horizonte tinha uma loja chamada Elmo Calçados. Quem lembra? Tá vendo? Só tem mineiro aqui, né? Elmo Calçado, não é Elmo Cansado, não. Elmo Calçados. E a gente comprava lá um par de tênis a prestação 6 vezes.
E olha que a gente suava para pagar. E às vezes ia comprar, ou comprava para a esposa ou comprava para o marido. Geralmente o marido comprava primeiro, não é muito certo isso não. Mas que coisa triste a gente pode pensar. Mas irmãos, hoje nós vivemos uma vida tão confortável aqui. Agora o que me assusta é que este conforto tem esfriado o coração daqueles que um dia já viveram em chamas para Jesus. Este conforto, este privilégio que nós temos aqui, os nossos jovens têm aqui, parece que isso causa um esfriamento. A palavra de Deus em Amós diz assim: ai dos que repousam em Sião, ai dos que repousam na igreja, ai daqueles que estão sentados nos bancos de congregações e não têm nenhum sentimento pelas vidas que estão perecendo. Irmãos, eu estive no Egito há quase 2 meses atrás. As pessoas falam do islamismo. Aqui nos Estados Unidos é até politicamente incorreto se você criticar o islamismo. Eu nunca vi uma religião tão opressora como o islamismo. As mulheres oprimidas, as crianças oprimidas, os homens oprimidos. Que lugar cheio de opressão! Mas também, irmãos, comparando a opressão lá, que é a opressão da falta, da escassez, da falta de liberdade, há também uma opressão aqui terrível nesse país, que é a opressão do excesso da liberdade, em que você pode fazer tudo, você tem como se expressar de toda maneira que você quiser, mas continuamos frios, indiferentes ao Evangelho do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui qualquer perseguição nós gritamos, qualquer perseguição, estão me perseguindo no meu trabalho, o meu chefe me persegue, eu trabalho lá no Dunkin' Donuts, estou sendo perseguido, nós não entendemos o que seja perseguição, sinceramente nós nem sabemos o que é isso. Eu fui descobrir o que é perseguição. É você, num país, você tem 18, 20 anos de idade, 16 anos de idade. Aí Jesus Cristo, Ele mesmo, já que não tem muitas e muitas pessoas pregando aqui, porque aqui nos Estados Unidos, você liga a televisão, tem gente pregando. Se prega o evangelho é outra coisa, mas pelo menos estão lendo um texto da Bíblia. Você vai em tudo quanto é lugar, no meio dos brasileiros, nos jornais, você sempre encontra algum texto da palavra de Deus. Lá não existe isso. Então Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele aparece em sonho para as pessoas. Ele aparece através de visão, ou Ele aparece, a pessoa o vê de olhos abertos. Já pensou que coisa maravilhosa? As pessoas o veem de olhos abertos. Um menino de 16, 18 anos de idade, eu não lembro agora, Jesus apareceu para ele. E ele, sem ter nenhum contato com a palavra de Deus, procurou saber aonde é que ele poderia alcançar uma Bíblia, porque o Alcorão não fala de Jesus Cristo como Filho de Deus. O Alcorão não tem Jesus como Filho de Deus. Então ele queria uma Bíblia, e ele recebeu a Bíblia, e Jesus se manifestou a ele, e ele recebeu a revelação de que Jesus Cristo reina sobre todas as nações, de que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo venceu o medo, que a liberdade que Jesus dá, não importa, você pode estar em cadeias, preso, não importa, você continua sendo livre, porque você é livre para a eternidade. E ele creu em Jesus. Seu pai ficou sabendo, seu pai era muçulmano, sua mãe muçulmana, a família toda muçulmana, crê em Alá. E aquele pai, meu Deus, envenenou seu filho, colocou o veneno na comida para matá-lo. Colocou uma vez, colocou a segunda vez, e o menino não morreu. O pai apavorado, o jovem só ficou sabendo que o pai o havia. Já pensou, o próprio pai?
O próprio pai o havia envenenado. Só ficou sabendo porque o próprio pai chegou até ele e disse: meu filho, eu te envenenei a primeira vez, você não morreu. Eu te envenenei a segunda vez, você não morreu. O seu Deus é mais poderoso. Jesus Cristo é Deus e eu quero servi-lo. Eu quero servi-lo. Aleluia. Ah, nós estamos sendo perseguidos. Que perseguição! Às vezes eu me pergunto, e outros pastores, amigos também perguntam, e nós conversamos, quem sabe vai ser necessário realmente uma perseguição? Quem sabe vai ser necessário uma perseguição de tal modo que as pessoas, os crentes pelo menos, ou aqueles que se chamam de crentes em Jesus, sejam despertados para viver uma vida de santidade? Hoje nós temos todo tipo de distração nesse país. E esse excesso de distração, esse excesso de entretenimento, esse excesso de quantas oportunidades as pessoas têm para se distrair, faz com que a gente se sinta indiferente para as coisas de Deus, indiferente para viver uma vida santa. Sabe, meu jovem, você pode hoje, sem nenhuma condenação, sem eu colocar pressão em você e Deus, você pode fazer um pacto e uma aliança com Jesus nesse dia e dizer: eu vou consagrar todos os meus dias para Jesus. Eu fiz isso quando era ainda criança, menino. Há 11 anos de idade, eu ensinava na escola dominical. Que maravilha poder ver uma escola funcionando aqui, nesta congregação, a Bíblia sendo aberta e os irmãos poderem estudar. Com 14 anos de idade eu preguei a primeira vez num púlpito de uma igreja evangélica. Aquilo para mim era a maior alegria. Só que eu não conhecia o que era o poder do Espírito Santo. Eu não conhecia o que era o batismo com o Espírito Santo. Eu não conhecia os dons espirituais. Eu lembro do meu pai, eu ainda menino, com 6, 7 anos, 5 anos, 6 anos, meu pai me levar de madrugada, acordar para ir orar lá no templo pequeno da cidade de Cisneiros. E eu me levantava e me ajoelhava com ele. Às vezes nem estava muito interessado na oração, porque o que eu gostava mesmo, menino, 6 anos, era de pegar a pedra e jogar nas rolinhas que tinha numa máquina de arroz lá. Mas eu aprendi a orar com meu pai, aprendi a orar com a minha mãe. Minha mãe me fazia reunião toda noite, culto doméstico, coisa que ninguém, a maioria hoje nem sabe o que é isso, culto doméstico, de ler a Bíblia, de estudar a palavra. E eu fui aprendendo a amar a Jesus. Eu fui vendo os milagres que Deus fazia na casa do meu pai. Eu fui vendo os milagres que Deus fazia na casa da minha mãe e do meu pai, e disse: eu quero servir a esse Deus, eu quero servir Jesus. Aleluia. Com 15, 16 anos comecei a estudar, ler a Bíblia. Lá o Rio Pomba, muito lindo, o Vale do Rio Pomba. Existe até hoje uma ponte de ferro construída na época de Dom Pedro II. E eu ia para aquela ponte, sentava e ficava orando, ou então subia no morro, num sítio de um tio meu, do outro lado da ponte, subia e ficava olhando o Vale do Rio Pomba, a água, as montanhas, os montes, as árvores, as florestas. E ali eu orava, eu falava com Deus, eu lia a Bíblia, eu pegava o hinário, porque eu não sabia outros cânticos, ficava cantando todos os hinos do hinário. Eu tinha sede de Deus, eu tinha vontade de ter um encontro com o Senhor sempre, eu tinha vontade de ser usado por Deus. Meu jovem, minha jovem, onde está isso na sua vida hoje? Acabou-se a sede, acabou-se a fome pelas coisas de Deus, acabou-se o desejo de querer mais e mais. Eu quero mais de ti, Jesus, eu quero mais de ti. Dá-me a tua unção, senão eu morro. Eu quero pregar, sim, Senhor, mas quero pregar sob o poder do Espírito Santo.
E eu comecei a estudar e descobri que tinha dom de línguas. Eu não entendia bem o que era isso, eu quero dom de línguas. Ah, existe dom de cura, eu também quero dom de cura, dom de milagres. Ah, eu quero tudo isso, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu nem sabia o que eu estava pedindo. Eu pedia, dá-me a tua unção. Eu nem sabia o que era unção. Hoje eu sei mais ou menos. Sabe o que é unção? Sabe? Uns são, outros não. Uns são, outros não. A gente sabe quem prega com unção e a gente sabe quem prega sem unção. Sabe ou não sabe? Claro que nós sabemos. E eu lembro, meu irmão, que eu comecei a buscar. Com 16, 17 anos, eu já morava em Belo Horizonte. Eu fui no interior passear, na casa dos meus pais, e me convidaram para pregar numa cidade chamada Palma, a uns 10 quilômetros da minha cidadezinha chamada Ciseiros. E eu lembro que nós fomos pregar no alto do morro, na casa lá da vizinha da Dona Maria. Eles eram crentes, gente muito abençoada, gente muito boa. E eu lembro que, sabe, no interior, eles puxaram uma lâmpada, aquela lâmpada de 30 watts, né, que não ilumina nada, nem banheiro fechado ilumina, eles colocaram lá fora, não é? Aí colocaram as cadeiras arrumadas, colocaram uma mesinha para o pregador e eu fui convidado para pregar. 16, 17 anos de idade. E eu escolhi um texto: não me envergonho do Evangelho, pois este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Com todo aquele entusiasmo, de repente armou-se uma chuva terrível, uma tempestade, e o vento vem soprando, e o vento começou a balançar lá a luz que estava pendurada lá num pedaço de bambu, e as pessoas, a dona da casa, não, nós vamos ter que cancelar, porque a chuva. E eu levantei com aquela coragem e falei assim: pode parar, não vai chover aqui. Vai chover tudo em volta, mas aqui não vai chover em nome de Jesus. Um povo que não conhecia o poder de Deus, nem eu conhecia. Um povo que não estava acostumado com isso. E eles pararam, sentaram. Eu fiquei imaginando, se começar a chover, vai sair cada um correndo, né? Pode ser, não sei. E eu preguei: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Ele controla todas as coisas. E o tempo foi passando, eu fui pregando, acabou a reunião, que maravilha, serviram cachorro quente, chocolate, biscoito e aquela festa. Em volta você via a tempestade toda armada, chovendo, você via. Naquele local não choveu. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, quando nós saímos dali, meu pai tinha uma Kombi. Quem se lembra de Kombi? Quem já andou de Kombi? Você sabe o que é Kombi? Muito bem. Parece uma caixa, né? E era branca. Aí nós entramos no carro, a uns 2 quilômetros, quando nós começamos a ver barro na estrada. Chegamos na cidadezinha Cisneiro, onde nós morávamos, telha para tudo quanto é lado, árvore, galho de árvore, caiu para tudo quanto é lado. Parece que o que faltou lá onde a gente estava, sobrou para a região. Até hoje eles mencionam isso. Até hoje, quando você vai lá, os mais velhos, lembra aquele dia. Sabe o que significa isso? É o poder de Deus. Se Deus pode usar um adolescente como eu, Deus pode usar você também. Se Ele pode me usar, Ele pode usar você. Deus só usa aquele que se arrisca a crer nele, aquele que se arrisca a viver para Ele. E eu sempre busquei: eu quero a tua unção, Senhor, eu quero o teu poder, eu quero ver as tuas maravilhas. Não foram poucas as vezes que eu vi o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir. Muitas vezes. Quantos aqui já viram os milagres de Deus? Levante a sua mão, levante. É estes milagres que as nações da terra esperam para ouvir.
respeito de um Deus vivo, não de um Deus opressor como Alá, não de um Deus mentiroso como Buda, e não um Deus mentiroso como os outros deuses. Há muitos deuses, é verdade, mas para nós há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Uma senhora, uma mulher, eu diria de uns 45, 50 anos, se eu chamar ela de senhora, eu também vou ser senhor, né? Porque eu tenho 48, o Célio tem 60. Minha idade, Célio. Amados, e aquela moça muito educada, engenheira, sabe, ela estudou na maior universidade muçulmana da terra, lá em Cairo, no Egito. 400 mil alunos. Não existe na terra nenhuma universidade. E eles estudam lá o islamismo, é a base da universidade, é uma universidade islâmica. E aquela mulher tinha lido o Alcorão, ela foi criada naquele ambiente, mas ela não encontrou paz. Ela disse, eu tinha um vazio enorme na minha vida. E eu comecei a fazer perguntas, procurei os meus professores, eles não puderam responder, procurei o imã da minha mesquita, onde frequentava, também não pôde. E eu queria saber, eu quero saber. Até que um dia, é interessante, eu vou dar o testemunho quando me contaram. Não interpretam isso teologicamente, porque não vai funcionar. Ela sonhou com Maria, a mãe de Jesus. Tem algum problema sonhar com Maria? Ah, ainda bem. Então, agora eu posso dar uma continuidade, né? E Maria mostrou para ela que Jesus Cristo havia sido crucificado e havia morrido. Só que para ela era impossível acreditar na morte e na crucificação e no sofrimento de Jesus. E você sabe que a base da nossa fé é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão cantou hoje. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e por causa desta revelação de que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, eu sou salvo, eu sou liberto, eu recebo cura, eu recebo bênção, eu recebo paz, eu posso reinar com Cristo. Nada aconteceu, ela teve outro sonho, Jesus apareceu para ela. E ela não acreditava. E ela, então, eu quero uma Bíblia. E ela correu atrás para ver se conseguiu uma Bíblia, coisa que é uma raridade. Hoje aqui no iPhone a gente tem 150 versões, 200 versões de todo mundo, nem sei contar. Só dos Estados Unidos são mais de 20 versões. Eu leio às vezes versões da língua espanhola, tem 15 versões logo aqui na minha mão, nesse aparelhinho. E ela foi atrás de uma Bíblia preciosa. E ela começou a ler a Bíblia e ela não entendia. Até que Jesus, pela terceira vez, apareceu para ela. E Jesus mostrou as suas mãos ensanguentadas e disse, eu morri por você. Aleluia. A coisa foi tão séria, irmãos, ela deu um testemunho. Quando ela acordou do sono, havia no seu pulso a marca de uma cruz. Eu pude ver a cruz na marca dela. Jesus deixou literalmente uma marca. Eu, como sou meio incrédulo, eu falei assim, essa história está mal contada, né? Aí eu fui lá ver, né? Está vendo, incrédulo? Está lá a cruz. Ela então se converte a Jesus. Hoje é uma das líderes lá no Cairo. Quando você vê as notícias da televisão aqui, da CNN, Fox News, parece que o inferno tomou conta do Egito. Eu conheci lá, irmãos, os irmãos de lá que nos receberam, fomos 65 pastores, com mais alguns pastores, 2 pastores da Síria, um casal da Argélia e os pastores e os líderes lá do Egito. Eu fiquei maravilhado, irmãos, de saber que no centro do Cairo, a 300 metros, 500 metros da praça aonde aconteceu a Revolução, quem lembra?
ter assistido na televisão. A 500 metros há uma congregação que adora Jesus com 6.000 pessoas. 6.000! Eu falei assim, isso é impossível. Fomos visitar um outro lugar lá, que é chamada a Cidade do Lixo. A Cidade do Lixo. Os cristãos, como não podiam trabalhar na cidade, porque os muçulmanos não davam emprego, eles começaram a recolher o lixo da cidade do Cairo. E eles levavam para este lugar, porque praticamente estavam confinados a este lugar. Eles não podiam se movimentar. O que acontece é que eles começaram a selecionar e a reciclar o lixo. Começaram a vender os produtos e foram ganhando dinheiro e ficando bem de vida. Construíram vários prédios e hoje, lá no alto, a região toda, o bairro todo, eu poderia dizer, são de cristãos. E você vai subindo de van, quando você chega lá, eu vi um local, que seria como se fosse um templo, um templo em tempo aberto, que fala em céu aberto, para 30.000 pessoas. É verdade que nós protestantes, né, evangélicos, nós achamos que Deus só usa evangélico, né? Deus só usa pastor, né? Não é verdade? Como se Deus estivesse preso a nós, né? Aí eu vi lá uns padres ortodoxos. 6 padres tomam conta lá da igreja, não católica apostólica romana, mas cóptica, da igreja do Egito. O que acontece é que os muçulmanos têm gente endemoniada lá, o que eles fazem? Eles levam lá para os padres expulsarem os demônios. Tem gente precisando de cura, lá não cura, eles levam lá para Jesus curar. E eu encontrei um diácono lá, a gente acha que agora eu vou evangelizar esse diácono da igreja cóptica, né? Aí na hora que a gente começou a conversar com ele, ele disparou a pregar o evangelho para a gente. E foi pregando. Eu fiquei ouvindo. Aí eu perguntei para ele, mas como é que é esse negócio? Todo mundo que chega aqui você prega? Todo mundo que chega aqui eu prego o evangelho porque eu quero servir Jesus. A minha vida é servir Jesus, porque eu adoro Jesus, porque eu amo Jesus. E foi pregando. Tem reuniões lá de mais de 20.000 pessoas. Eu vi pela internet, eles tiraram o vídeo do YouTube, mas eu vi o vídeo, retiraram, mas eles colocaram alguém, download, né, e publicaram de novo, um vídeo dos egípcios adorando a Jesus em praça pública. 70.000 egípcios adorando a Jesus e gritando 10 minutos. Yeshua. Eu fiquei arrepiado. Aonde? No Egito. Aí eu fui ler em Isaías 19. Abra sua Bíblia em Isaías 19. Isaías 19. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 19. Glória a Deus. Aleluia. Versículo, deixa eu achar o versículo correto, para não precisar ler tudo. Versículo 19. Isaías 19. Naquele tempo naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um redentor e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Por isso que Jesus aparece para ele em sonhos, em visões. Irmãos, não há diferença no mundo espiritual se Jesus aparece aqui fisicamente ou se Jesus aparece numa visão. Não há nenhuma diferença.
ninguém vê menos Jesus porque Jesus apareceu em sonhos. É o mesmo Jesus. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, mas os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações, e os curará. Essa é a promessa do Senhor. Agora, uma pergunta. Lá no Egito, que existe tanta opressão, Deus tem operado desta maneira. Nós temos clamado por avivamento, por um despertamento aqui, há muitos e muitos anos. Sim ou não? 15 anos, 20 anos. Onde está esse avivamento? Onde está o derramamento do Espírito que nós temos esperado para a Nova Inglaterra? Por que não chegou até hoje? Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, para você, jovem, homem, mulher, criança, menino, menina. Se você resolver se converter totalmente dos seus maus caminhos, se você buscar ao Senhor de tal modo em que você peça a Ele para vasculhar a sua vida, usando o termo da Bíblia, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se você resolver converter-se ao Senhor totalmente, se você resolver buscar ao Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, se você resolver se dedicar ao Senhor e se entregar totalmente a Ele, eu duvido que Ele não se manifeste a você e te encha do fogo do Espírito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aleluia. Nós oramos até mais ou menos, nós buscamos a face até mais ou menos, mas converter, encarar o pecado como o pecado é. Irmãos, Deus abomina o pecado. Aquele gracejo indecente, aquela piadinha que não faz mal a ninguém, é pecado. Jesus não contaria esse gracejo indecente. Essa mágoa que você tem no coração, mas eu tenho direito, porque ele me feriu tanto, ele me traiu, ele me aborreceu, ele fez tudo de mal contra mim. Eu tenho direito de ter essa mágoa. É pecado. Por causa destas coisas, Jesus Cristo derramou o seu sangue. Eu trabalho muito com a internet, prego o Evangelho, alcanço milhares de pessoas através da internet com a pregação do Evangelho. Mas de vez em quando aparece lá, é interessante, aparece esse tipo de proposta 1h da manhã. Uma moça entrou ontem à noite, essa madrugada, 1h da manhã, ela entrou. Você pode me dar um conselho? Eu olhei, abri o perfil dela, falei, quem que é essa moça? Não conheço. Falei, quem é você? Eu perguntei, qual é o seu nome, blá, blá, blá. Aí a minha esposa desceu, que queria ver uma coisa comigo, disse, olha que Cristina, que coisa interessante, a minha esposa. Olha que coisa interessante, essa moça querendo que eu dê um conselho para ela. Qual que é o conselho? Eu recebi um telefonema do meu paquera. E o meu paquera, eu achei que ele se ia declarar para mim, mas ele não se declarou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei, minha filha, eu não entendo nada disso. Eu sou pastor. Você me desculpa, moço. Eu posso... Aí eu orei, abençoei. Eu posso
ter o seu e-mail para eu poder mandar uma mensagem para você de vez em quando? Podia não ser nada. Mas a Bíblia fala, jovem, a Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, fugir de toda a aparência do mal. Talvez exista alguém aqui que está preso à pornografia na internet e você não sabe como sair. Sabe como é que começou isso? Com uma fotografia. Hoje não tem jeito de controlar isso. Nós que somos pais, não tem jeito de controlar isso mais. Esses dias eu estava procurando uma fotografia de uma árvore para poder ilustrar um texto que eu estava escrevendo. E no meio das fotografias que apareceram imagens obscenas, indecentes. Cabe você ou a mim, questão de menos de um segundo, você decidir se você clica para ver ou você diz não. Meu irmão, minha irmã, se você tem um compromisso total com Jesus, se você tem consciência de que Ele não está longe, mas Ele está perto, Ele está ao meu lado, Ele está dentro de mim, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, Senhor, porque eu fiz uma aliança com os meus olhos, de que não colocarei coisa má diante de mim. O que isso tem a ver com alcançar as pessoas no mundo com o Evangelho? O que isso tem a ver? Nós não podemos amar os perdidos, como Jesus disse, que Ele viu uma grande multidão como ovelhas que não têm pastor e teve compaixão delas. Ele não ficou indiferente. Sabe por que nós somos indiferentes? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque nós não estamos cheios da presença de Deus. Meu irmão, eu conheci uma história de um africano, de um jovem, que se converteu. 4 dias de convertido, ele chegou lá no templo, lá na congregação, e ele alegre, converti ao Senhor, nasci de novo, Jesus Cristo é o meu rei, eu agora posso reinar nesta terra contra o pecado, o reino de Deus está em mim. E ele chegou animado, feliz, porque ele havia se convertido. Terminou a reunião, os pastores, 2 pastores vieram para a frente do templo. Ele disse: pastor, eu me converti. Falei: é verdade, quanto tempo? Há 4 dias eu estou querendo servir a Jesus. 4 dias? Sim. Jesus é a minha vida. Mas o que eu posso te ajudar? Eu quero que o senhor me dê uma igreja para eu pregar. Como assim? Eu quero que o senhor me dê uma igreja, onde tem as pessoas, bancos, cadeiras, e eu vou pregar para elas. Meu filho, você tem 4 dias que você nasceu de novo. Vamos fazer uma coisa. Vai lá, ora mais um pouco, pede a Deus, porque Deus não chama as pessoas assim, não. Entendeu? Deus sempre vai falar perfeitamente. No outro domingo, encontrou com o pastor na porta. Pastor, eu orei e eu quero servir Jesus, pastor. O que você quer, meu filho? Eu quero uma igreja, me dá uma igreja para eu pregar, pastor. Meu filho, você é novo. Eu também era assim quando você era novo. Misericórdia. Onde está o fogo que você tinha quando você entregou-se a Jesus? Onde está aquele calor, aquele desejo de servir ao Senhor que você tinha quando você levantou a mão, ou você teve a primeira experiência com Deus? Por que você ficou frio? Por que você ficou gelado? Porque o pastor disse: eu também era assim, eu era todo animado, eu pregava para todo lugar. E ele foi insistindo. E o pastor disse, foi dando desculpa, ele disse: eu vou entrar no mato, numa floresta, com a minha Bíblia,
Vou ficar 21 dias sem comer, em jejum. E Deus vai me falar ou não, se eu vou pregar o evangelho ou não. E ele pegou sua Bíblia, entrou numa floresta. Na floresta ele achou um caminho. No caminho ele achou um riacho que tinha assim à direita. E ele achou uma pedra. A pedra tinha uma cavernazinha, um buraco. Ele enfiou naquele buraco e começou a orar. Na metade dos 21 dias, o Espírito de Deus desceu sobre ele. E Deus falou profundamente ao seu coração. Ele terminou os 21 dias, voltou lá no pastor e disse: pastor, eu orei, Deus falou que é para eu pregar mesmo, e eu quero pregar. Me dá uma igreja, pastor. Aí eles já não sabiam o que fazer. Falaram: não, vamos dar, tem uma congregaçãozinha numa cidadezinha ali perto, tem 4 pessoas, já está acabando mesmo, vamos colocar ele lá. E ele foi. Em pouco tempo, ele tinha mais gente no local onde ele pregava do que no templo que ele tinha aceitado a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É impossível que você se dedique ao Senhor, que você se entregue ao Senhor, que você não vai ter compaixão pelas vidas. Muitas vezes eu fui em algumas high school, eu vou terminar, aqui nos Estados Unidos, lá em Shrewsbury. Eu ficava na porta da high school, assim me posicionava de tal maneira que os alunos iam passar à minha esquerda e à minha direita, e os alunos iam passando, e eu ia orando por eles: Senhor, salva esse menino, salva essa menina, salva fulano, salva ciclano, e clamava ao Senhor para salvar. Você tem quantos amigos no Facebook? 200, 300, 500? Existem meninos populares, eu conheço, tem mais de 1.000, 1.200. Comece a orar por eles. Comece a compartilhar do amor de Jesus por eles. Não é que você vai ser chato, não. Se bem, irmãos, que quando a gente prega o evangelho, a gente sempre vai ser chato. Porque o evangelho incomoda as pessoas. Porque o evangelho de Jesus, quando é pregado, ele diz uma coisa só: arrependei-vos. Muda de vida. Converta-se. Você tem que abandonar o seu pecado. É verdade, nós temos essa mania de pedir às pessoas para... Quem quer aceitar Jesus? Hoje eu fico vendo as pessoas aceitando Jesus, elas saem dos bancos, mascando chiclete, e vem aceitar Jesus. Repita comigo: Senhor, Jesus me perdoa, Senhor faz isso, eu confesso Jesus, aleluia, nasceu de novo. Mentira! Não nasceu de novo coisa nenhuma. Para nascer de novo tem que ter arrependimento de pecado, mudança de vida. Para começar, não é você que tem que aceitar Jesus, é Jesus que tem que aceitar você. Eu venho como estou, eu venho como estou. Não vem não, porque ele não te aceita. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. Aí você vem e o Senhor vai te receber por misericórdia. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos ouviram que o evangelho do reino é o evangelho que anuncia que Jesus Cristo reina em todo o universo, em todas as nações. É o evangelho que anuncia que o reino de Deus está se expandindo, crescendo, crescendo, e vai tomar todo o universo. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor foi morto na cruz, o Senhor foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. O Senhor está vivo e reina sobre um trono poderoso.